Joyce, que todos aqui já conhecem, uma amiga muito querida. Hoje ela vai fazer a palestra para a gente sobre esse livro. Ao final da palestra, a gente está com alguns exemplares aqui, tá? Quem quiser é só procurar. Joyce é a esposa de Alexandre, que é teólogo, amiga nossa de longas datas, mãe de 4 filhos que vocês conhecem, que é Lara, Noah, Rubem e Luna, que hoje não estão aqui porque estão dodói. E Joyce vai falar um pouquinho para a gente da experiência dela com os próprios filhos, a partir de Larinha, que tem 12 anos, que foi quem deu origem ao livro e que é essa linda garotinha aqui da capa. Joy, Deus abençoe. Obrigada, Manu. Bom dia. Eu vou começar orando e depois a gente começa a conversar um pouquinho. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Que seja um momento edificante, de crescimento, ó Deus, para a tua igreja. Que a gente possa aprender mais com a tua palavra e a tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Bem, como a Manu falou, pode tirar? Esse livro, ele surgiu sem intenção de ser um livro. Na verdade, o ano passado, minha filha de 11 anos na época não estava indo para a escola porque estava com uma pneumonia. Então, ficou em casa mais de uma semana, né? A gente estava tratando. Nesse meio tempo, um aluno da escola, eles estudam numa escola cristã, que é o Agnes, e um coleguinha, que é inclusive de uma igreja presbiteriana, assistiu em casa um filme proibido para menores de 18 anos. Chegou lá na frente, na sala, subiu lá, falou: minha gente, olha, é assim que os bebês são feitos, dessa forma e tal, da pior maneira que vocês imaginarem. Lara não estava nesse dia, mas a mãe da melhor amiga dela me ligou e falou: Joy, tu vai ter que conversar com Larinha. Eu ainda não tinha conversado com ela sobre o ato. E ela falou: Joy, outras mães precisam ler esse livro. Foi tão bom conversar com a minha filha dessa maneira e tal. E eu comecei a distribuir para algumas amigas. Fiz um PDF com a Alexandre, porque era em papel ofício. E aí comecei a mandar. E uma dessas pessoas que recebeu falou: olha, vamos fazer um livro disso, porque é um assunto que é pouco falado nas igrejas. E os pais, muitas vezes,
não conseguem conversar com os filhos com naturalidade, com leveza e resgatando os princípios da palavra. Então, foi aí que nasceu o livro, né? Ele foi um presente, eu ganhei a publicação dele. E agora eu estou indo nas igrejas e vendendo esse material para que outras famílias também possam ser abençoadas. Então, é um livrinho bem didático, todo colorido, mas sempre baseado no que a palavra diz sobre o ato sexual. Então, Manu conversou comigo para vir aqui dar essa aula, né, de EBD a vocês, sobre como conversar com os nossos filhos sobre a sexualidade. E aqui eu estou hoje, preparei um material que não ficou muito bom, a Leila Show mudou a configuração, acho que vocês não vão conseguir ler, mas eu vou falar aqui numa tentativa de dar alguma orientação e suporte e estímulo para que essas conversas aconteçam em casa, porque o mundo, ele vai apresentar aos nossos filhos todo tipo de distorção em relação à sexualidade. Mas se eles já tiverem a firme convicção de como o Senhor criou, para que o Senhor criou e quais os padrões de Deus para a gente vivenciar a sexualidade, eles vão conseguir refutar essas mentiras que eles escutam a todo momento, seja na mídia, seja por coleguinhas, na escola ou até na igreja. Então, vamos começar. Mamãe, de onde eu vim, construindo diálogo verdadeiro e bíblico com os nossos filhos. Eu queria começar com um versículo que todo mundo conhece, que está lá em Provérbios 22:6, que diz que a gente deve ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. E eu me pergunto por que a gente aplica esse versículo para tantas áreas da nossa vida, mas não para a área da sexualidade. Quem vai ensinar os nossos filhos qual o caminho de Deus para uma sexualidade pura e saudável, se não forem os pais? Porque normalmente a gente aplica isso a todo o resto, a obediência, os mandamentos, mas quando chega na parte de sexualidade, não, essa parte aí eu não vou ensinar não. Mas foi Deus que criou, é o plano de Deus para nós. Então, se a gente se esquivar disso, quem vai ensinar aos nossos filhos? Eu queria começar com essa história, vocês não vão ler, mas eu sei. Eu achei essa história enquanto eu estudava na internet, num site que prepara os pais para tratar questões de sexualidade, quando crianças são viciadas em pornografia e tal. E tem um relato dessa menina, que ela tinha 12 anos, o nome dela é Kim, ela é uma das coordenadoras do programa. E ela fala que era uma menina crente, nasceu na igreja, cresceu na igreja, os pais também. E uma menina muito comprometida. Só que os pais dela nunca haviam conversado com ela nada em relação à sexualidade. Nem em relação ao corpo, nem em relação ao ato sexual em si. Ela já tinha 12 anos. E um dia um coleguinha da igreja ia fazer aniversário de 13 anos, mas era filhos de pais crentes, com irmãos que nasceram na igreja, era uma festinha que os pais estariam. Então, mesmo o pai e a mãe dela sendo muito cautelosos e cuidadosos, eles conheciam aqueles outros pais. Então, eles enviaram a menina. E a menina disse que quando chegou na festa, tinha um passeio de quadriciclo que o aniversariante fazia com uma menina. E as amigas foram, chegou a vez dela ir. E nesse passeio, ela foi sexualmente abusada por esse menino, de 13 anos, que era da igreja também. E ela disse que não gostou daquilo, mas ela nem sabia o que aquilo era, porque ela não tinha a mínima noção do que era o ato sexual. E ela nunca soube na vida que o homem tinha partes íntimas diferentes da mulher. Então, era uma menina que foi criada na igreja, que foi criada na palavra, mas que os pais, por medo de expor a menina, não, vou tirar a inocência da minha filha, ou a pureza da minha filha, eles nunca conversaram com ela. Nem sobre a maldade, nem sobre as distorções envolvendo o ato sexual, nem sobre a sexualidade. E aquela menina foi vítima de um estupro, porque ela era uma menina que não conhecia nada. Então, isso é uma realidade triste, mas é comum. Quando a gente vai estudar ou vai pesquisar sobre isso,
Muitas meninas são vítimas de abusadores porque elas não sabem o que aquilo significa. E é responsabilidade nossa também ensinar os nossos filhos a se protegerem e a evitarem essas situações. Então, eu coloquei aqui educação... Pode mudar, amor? Educação sexual baseada na palavra. Primeiro, é uma responsabilidade que o próprio Deus dá para os pais. Eu coloquei aqui um versículo de Gênesis 18, 19, que diz assim: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, para que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Quem ensina aos nossos filhos o bom caminho e o que é justo e direito diante de Deus somos nós. Então essa parte da vida sexual dos nossos filhos, ela precisa ser ensinada por nós, não por outra pessoa. Não achem que é a escola, que existe alguém mais capacitado pelo Senhor do que os próprios pais para conversarem de maneira bíblica e franca com seus filhos. Outro dado é que a educação sexual na infância, ela protege contra abusadores. E aí eu coloquei um dado aqui que é desse ano, muito recente, muito triste. Entre janeiro e maio desse ano, o Disque Denúncia recebeu mais de 6.000 denúncias de abuso sexual contra crianças aqui no nosso país. E esse dado ainda é pior quando a gente sabe que são registrados apenas 10% dos casos. Então é uma realidade muito triste, muito difícil e que está à nossa volta. Nós precisamos preparar nossas crianças. E uma boa e bíblica educação sexual é uma maneira de prevenir abuso. Uma outra coisa, evita que a criança vá saciar a sua curiosidade em fontes inadequadas. Por quê? As crianças têm curiosidade. A maioria que tem filho ou conhece criança sabe que eles perguntam: mãe, por que você é assim e eu não sou? Mãe, por que seu seio é grande e o meu não é? Então, quando a gente sacia essas dúvidas da criança, quando a gente responde de acordo com a idade, com a maturidade da criança, a gente evita que a criança vá buscar essas respostas em outras fontes e ache algum princípio errado. Vou dar um exemplo bobo, mas que serve para exemplificar. Quando a gente está com muita fome, digamos que a gente passou até 2 horas da tarde sem comer, e a gente chega em casa e tem aquele cheiro de feijoada, e a gente come um prato enorme, e a gente fica depois passando mal, cheio, e o vizinho bate na porta e faz: olha, fiz a lasanha que você mais gosta, quer um pedaço? Você fala: não, agora não, porque eu estou cheia. O princípio é o mesmo. Nossos filhos têm curiosidade, porque eles crescem, o corpo deles muda, eles olham que a irmãzinha é diferente dele, que o priminho é diferente dele. Então, se a criança chega para o pai e pergunta: pai, por que a mamãe tem seio e eu não tenho? O pai diz: menino, fala isso não. Não, fica calado, não pergunta isso não, coisa feia. O menino vai procurar essa resposta em outro lugar. Não achem que essa dúvida vai embora. Então, qual seria uma maneira piedosa e que glorifica a Deus e que serve para a educação sexual dos nossos filhos? Filho, olha para o seu pé. Seu pé não é grande? O meu pé é grande, o seu é pequeno? Não é, pai, o seu é grande, o meu é pequeno. Olha a sua orelha. A minha é maior que a sua. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom, Deus é tão sábio, que Ele fez a gente assim para crescer. E você é pequeno, você ainda não tem peito, mas quando você crescer, você vai ter igual a mamãe. Falando para a filha, né? E sabe para quê? Para que você possa alimentar os seus filhos. Deus é maravilhoso em tudo que faz. Então a gente pode esclarecer as dúvidas da criança sem entrar na questão do ato sexual em si, porque a educação sexual não envolve apenas o ato sexual. A educação sexual envolve todas as áreas da vida, né? E as crianças precisam responder, ter as respostas às dúvidas. Muitas vezes a gente foge de uma pergunta constrangedora da criança e a gente deixa ali guardado. E a criança, às vezes, numa pesquisa no Google, na casa de um amiguinho, vai e pergunta: olha, tu sabe o que é isso? E o amigo vai e responde com uma resposta totalmente antibíblica. Quando a gente teve a chance de apresentar o plano do Senhor de maneira sutil, de maneira leve e que a criança pudesse entender.
Outro ponto é que favorece um crescimento emocional saudável, incluindo uma vida sexual futura, mais feliz, plena e dentro dos padrões de Deus. Então é provado que crianças que não conseguem entender direito a sua sexualidade, no futuro elas têm problemas de relacionamento. Quantas pessoas a gente não conhece que tem problema na vida sexual, na área sexual? E muitas vezes a gente vai olhar e esse problema está lá na infância, porque o pai e a mãe tratavam o sexo como coisa suja. O menino falava o nome, não fala esse nome, que coisa feia. Mas é uma parte do nosso corpo que Deus criou. A gente deve ensinar aos nossos filhos o nome. A gente não ensina orelha, cabelo, queixo, boca, perna. Porque quando chega nas partes íntimas, a gente tem vergonha de falar para os nossos filhos. A gente não quer que eles usem essa palavra. Deus criou algo impuro, algo feio? Não. Então a gente precisa trabalhar isso no nosso coração e ensinar os nossos filhos de maneira clara e verdadeira. Porque se a gente mentir, quando eles descobrirem que a gente mentiu, mãe, como eu cheguei na sua barriga? Ah, filho, foi uma cegonha. Né? Eles vão descobrir que não foi a cegonha. Em pouco tempo eles vão descobrir. E nunca mais eles vão fazer uma pergunta de cunho sexual ou de intimidade, porque eles sabem, minha mãe vai mentir para mim, né? Ela não vai falar sobre isso. Então a gente precisa criar esse relacionamento de confiança com os nossos filhos. E o que é a educação sexual? Como eu já tinha falado, educação sexual não é falar sobre o ato sexual. Isso é uma parte da educação sexual. Mas tem muitas outras coisas antes de chegar ao ato sexual em si. Conhecer o próprio corpo, saber que existem diferenças entre menino e menina. Se a gente for olhar no dicionário mesmo, a sexualidade é a forma que a pessoa se percebe e se relaciona com os outros. Envolve emoção, afeto, sonho, sentimento, relacionamento e corpo. E a sexualidade começa já na barriga. Então, quando é que eu devo começar a educação sexual com os meus filhos? Quando eles nascem. Né? Quando eles começam a aprender, o nome das partes do corpo devem ser ditos corretamente. Eu li até uma história que a mãe, uma autora cristã, ela é famosa inclusive, ela não queria ensinar o menino que o nome do órgão sexual dele era pênis. Então ela colocou o nome de Willy. E a irmã dela sempre falava, olha, ensina o nome correto ao menino, você não vai passar uma vergonha. Ela, de jeito nenhum. E aí chegaram vizinhos novos, tinham um filho da mesma idade, ela decidiu ir lá levar uma torta nos Estados Unidos. Quando chegou que a mãe falou, o nome dele é Willy. Ela disse, eu olhei para o meu filho e falei, pelo amor de Deus, fica calado, pelo amor de Deus, fica calado. Ela falou, eu estava implorando para ele não abria a boca. Mas eu sabia que eu ia ter um longo trabalho, né? E quando voltei para casa, ele, mãe, como é que alguém coloca o nome do seu órgão sexual de Willy? E ela deve dizer, não, filho, eu menti para você. O nome não é Willy, o nome é pênis. E ele falou, por que você mentiu? Ela disse, então eu tive que desconstruir algo que eu tinha construído. Não tem problema a gente dar apelido, o seu pipi, a sua pitoca, não tem, mas eles precisam saber que esses órgãos têm nomes específicos e que não é feio nomeá-los, porque Deus não criou nada sujo. E os nossos órgãos sexuais não são sujos, foram criados por Deus. Tudo que Deus fez é perfeito e bom. Então a gente não precisa ter vergonha em falar isso. Né? Isso é o primeiro passo de uma educação sexual franca, sincera, saudável. É a gente ensinar aos nossos filhos o nome das partes íntimas. Outra coisa, o ato sexual faz parte da sexualidade, mas ele não é a sexualidade em si. Então é como se fosse uma tapeçaria. Um pontinho lá é o ato sexual, mas envolve várias outras coisas. Como a criança lida com as emoções, como ela lida com o corpo do outro, com as diferenças. Eu achei muito interessante porque a gente que é mulher, a gente acaba às vezes falando, não vou botar essa roupa não, que eu estou muito gorda. Olha, depois que você nasceu, olha como eu fiquei. E eu vi uma especialista, uma médica falando que a gente não imagina como a gente atrapalha o desenvolvimento saudável da sexualidade dos nossos filhos quando a gente faz isso. A gente coloca neles a responsabilidade por algo que foi estragado, né? Então a forma como a gente se vê, a forma como a gente fala isso para os nossos filhos, tudo isso faz parte de uma educação sexual. E a gente precisa estar atento a isso, porque pode ter repercussões futuras. Mureco.
Muda aí, amor. E por que a gente deve investir na educação sexual bíblica e saudável ainda na infância? Primeiro, crianças não são assexuadas, né? Elas já nascem com um gênero, né? Já nasce menino ou já nasce menina. Então Deus já coloca a marca nela ali da sexualidade, se é menino ou menina. Então a gente não pode tratá-los como se eles não tivessem sexualidade. E aí volta para aquela historinha. Ensinar desde pequenos, nomes corretos, as diferenças, né? O menino é assim e a menina é assim porque Deus criou. Deus criou com um propósito, Deus criou com a finalidade, e eles precisam saber disso desde muito cedo, inclusive porque as ideologias, elas não estão parando de chegar, né? Nos desenhos, nas revistas em quadrinhos, nos filmes. Então os nossos filhos são bombardeados com isso e a gente precisa reforçar em casa qual é o padrão e o propósito de Deus para cada um. Segundo, as crianças estão sendo bombardeadas com conteúdos de informação sexual cada vez mais cedo. Então, eu posso ser uma mãe homeschooler, que é educar meus filhos em casa, vou tirar meus filhos da escola, porque eles estão aprendendo o que não presta na escola, vou educar em casa. Meus filhos não vão ter celular, meus filhos não vão assistir televisão, mas ainda assim, eles serão bombardeados. Isso é uma ilusão. Achar que a gente vai preservar os nossos filhos desse tipo de coisa. Na verdade, a gente não deveria ser reacionário. Quando os nossos filhos vissem, a gente ia lá corrigir. A gente devia ser acionista. A gente devia investir no que a palavra diz e qual o plano de Deus para nós. E quando eles forem bombardeados, porque eles serão, eles já vão ter a convicção de qual é o propósito do Senhor. Basta sair na rua, ele vai ver um outdoor ou no shopping, ele vai ver uma propaganda de uma sexualidade distorcida. Então, é uma ilusão a gente achar que a gente trancar em casa, tirar da escola, não pode ouvir música assim, não pode ler revista, não pode... A gente vai conseguir guardar e preservar a pureza dos nossos filhos. Outro ponto, o quarto ponto é que a sexualidade criada por Deus é uma janela para perceber a bondade do Senhor. A sexualidade é algo bom e foi criado por Deus. A feminilidade, se não fosse bom, Deus tinha feito a gente assexuado. Porque depois que Deus criou, ele diz que tudo que ele criou era muito bom. E o sexo, o ato sexual, Deus manda o homem crescer e multiplicar e ser fecundo antes do pecado entrar no mundo. Então o pecado, como tudo que toca, ele contamina, ele distorce, ele perverte. Mas o sexo criado por Deus é algo bom, é algo lícito. E os nossos filhos precisam ter essa visão. É claro que eu não vou ensinar isso para um menino de 2 anos. Né? Mas um menino de 2 anos pode saber que ele é menino porque Deus fez ele menino. E Deus viu que era bom, porque tudo que Deus faz é perfeito e bom. Então, todas essas maneiras de a gente lidar com a sexualidade são formas de a gente mostrar e ensinar aos nossos filhos a bondade e a soberania de Deus. Por onde começar? Né? Depois do livro, eu recebo muitas perguntas. Meu filho tem 3 anos, eu posso falar para ele do ato sexual? Eu começo com que idade? Deixa eu ver aqui, você vai passar aí, Moreco. A gente deve começar pela Bíblia. O que é que a Bíblia diz? A gente vai respeitar a maturidade da criança, a idade da criança, o entendimento da criança, mas a gente deve sempre resgatar o princípio bíblico por trás daquilo. Vamos ver aqui. Por onde começar? Desde muito cedo, como eu já falei, a criança vai crescendo, a gente vai ensinando que menino e menina é diferente, que os órgãos são diferentes, que a gente cresce de maneiras diferentes. Isso tudo já faz parte da educação sexual. Conversas casuais e constantes. Você não vai pegar seu filho uma vez na vida, sentar com ele, explicar o ato sexual, pronto. Já expliquei tudo, acabou. Né? Ufa, né? Passou. Não é assim. É uma construção de intimidade e confiança. Não espere que seu filho adolescente chegue em casa perguntando, querendo esclarecer alguma dúvida sobre sexo com você. Se você nunca na vida conversou com ele, nem nomear os órgãos, você nomeava, porque você tinha vergonha. Igual antigamente, né? Na época dos avós da gente, era assim, pega aí não, menino. Aí aonde? Não tinha nem nome. Não podia nem falar o nome, que era errado, né?
Então, a gente não pode esperar a gente ter um diálogo aberto, claro, e bíblico com os nossos filhos, se a gente tem esse tabu, não, a gente não vai falar sobre isso. Primeiro, a gente tem que trabalhar com o nosso coração. E a gente precisa entender que foi Deus que criou antes do pecado entrar no mundo. Então, é algo puro e bom dentro dos padrões de Deus. Se foi Deus que criou, quem é que sabe como deve funcionar? É o próprio Deus. Né? Então, dentro do casamento é algo lícito, bom e que agrada a Deus. Trazendo sempre referências bíblicas. Deixa eu ver aqui que eu não estou lendo aqui. Nem ali, né? Deus criou macho e fêmea. Eu coloquei uma referência aqui, Gênesis 1:27. Antes do pecado entrar no mundo, Deus fez homem e mulher. Isso é urgente nos dias que a gente vive. Nossos filhos precisam saber disso, né? Deus fez menino e menina. Por quê? Porque antigamente a gente não ia ouvir isso. Acho que até a adolescência nem sabia disso. Mas hoje, esses dias eu estava assistindo um desenho, faz alguns meses, uns 6 meses, com meus filhos. Eles, mãe, esse desenho é novo, vamos assistir. E aí eles perguntam, tu és menino ou menina? A um bisão. E ele fala, depende. Eu não escolhi ainda. Falei, ué, como é isso? Né? Minha filha de 2 anos estava assistindo aquilo ali, já está entrando no coraçãozinho dela. Né? O inimigo tem investido pesado nisso. Então, desde cedo, a gente precisa ensinar. Está dando banho? Filha, Deus fez você menina, Deus fez o papai menino, e a gente é diferente. Mamãe é menina, papai é menino. Isso precisa ser ensinado. Não necessariamente eu vou chegar lá para uma menina de 2 anos e falar do ato sexual, mas isso já é uma educação sexual, né? Eu, estudando, né, para preparar a palestra, eu ouvi uma psicóloga cristã falando que os meninos e meninas até 6 anos, 5 ou 6 anos, quando os pais não explicam para eles, muitas meninas acham que quando crescer vai surgir o pênis. E elas ficam com essa dúvida na cabeça. Porque elas veem, o papai tem, o irmão tem, eu não tenho não. Quando eu crescer eu vou ter também. É uma dúvida comum das meninas. E dos meninos que o pênis vai cair para ele ficar igual a mamãe. Então, a gente precisa desde cedo ensiná-los. Deus fez assim, você nasceu assim, você vai morrer assim. Até você ser bem velhinho, você vai ser assim. Porque Deus criou com um propósito. Então, a gente precisa estar atento a isso. O segundo... Sede fecundos e multiplicai. Está lá em Gênesis 28:31. Foi uma ordem, uma orientação do próprio Deus, antes do pecado entrar no mundo. Então, isso deve ser passado para os nossos filhos também com a idade, né? A gente vai respeitar a maturidade de cada criança, mas faz parte do plano de Deus para todo ser humano. Os dois viraram uma só carne. Aí é nessa fase que a gente explica o ato sexual em si. O que é virar uma só carne? Até no livro tem uma carnezinha desenhada e essa pergunta, mamãe, o que é virar uma só carne? Virar uma só carne é o ato sexual. Os especialistas dizem que até 5, 6 anos a criança não tem maturidade emocional, nem física, nem psicológica para entender o ato sexual. Então, se a criança pergunta, mãe, o que é sexo? A mãe e o pai devem responder, filho, é algo maravilhoso que Deus criou para o casamento. É um momento de muito amor entre papai e mamãe, um momento muito especial. E aí, nesse momento, nasce o bebê. Deus faz com que a sementinha do papai se junte com a mamãe e forma o bebê. E aí você tem o olho do papai, o cabelo da mamãe, porque cada sementinha tem a característica do papai ou da mamãe. Se junta e forma você. Veja que coisa maravilhosa. Pode ser explicado dessa maneira, mas não a mecânica do ato sexual até os 6 anos. Né? A não ser que a criança já tenha tido contato com pornografia, que também não é incomum. Né? Nos Estados Unidos existem clínicas para reabilitação de crianças viciadas em pornografia. E a primeira clínica no Brasil vai ser inaugurada na Bahia, para crianças a partir de 7 anos. Então, é uma realidade que chega perto da gente, né? Porque a gente pode preservar os nossos filhos, mas tem um amiguinho da escola que vai lá no Google. 90% das crianças que acessam pornografia, a primeira vez que eles acessaram foi
sem intenção. Eles estavam procurando um joguinho ou um assunto da escola no Google e quando colocaram, eles viram a pornografia. E a partir dali, a curiosidade, eles são curiosos e são seres sexuados como nós, então eles aguçam a curiosidade e vão procurar. Então, começa dessa maneira e chega nos nossos filhos. Então, precisamos prepará-los para isso. Um outro ponto que eu já tinha falado, mas que Deus criou e abençoou o ato sexual antes do pecado entrar no mundo. Os nossos filhos precisam saber disso para se livrarem dessa visão distorcida de que sexo é feio, não posso falar essa palavra, não posso falar sobre isso. Tudo tem seu tempo e há o tempo para as relações sexuais dentro do casamento. E os nossos filhos precisam aprender isso. Pode mudar, amor. Meio troncha aí de novo, né? O pecado, quando ele entrou no mundo, ele perverteu tudo que Deus criou como perfeito e bom. Nesse momento, que nossos filhos já maiores, quando a gente for conversar com eles, a gente pode introduzir a quebra do 7º mandamento, né? O adultério. Coloquei aqui Êxodo 20:14, para a gente ter como referência. Mas o sexo era perfeito e bom. Deus criou entre Adão e Eva e disse para toda a humanidade, né? Essa era uma orientação de Deus para toda a humanidade. O pecado entrou, maculou, transformou, perverteu. E os nossos filhos precisam saber disso. O que é adultério, né? O que é adultério? Então, tudo que envolve o adultério, a quebra do mandamento do Senhor, a gente vai chegar o momento de ensinar para eles também, né? O plano maravilhoso de Deus é esse. Mas o pecado veio, entrou, contaminou, e hoje acontece o adultério, acontece o sexo antes do casamento, acontece todo tipo de distorção. Então, na medida que as crianças forem crescendo, a gente vai introduzindo esses conceitos também do plano de Deus, a quebra do plano, a queda e a redenção. Que no Senhor todas as coisas são redimidas, inclusive o ato sexual. Um outro tema, eu conversei sobre ele com a minha filha mais velha, mas com o de 10 anos ainda não conversamos. E eu usei esse texto que está lá em 2 Samuel 13, de 1 a 14, que é quando Tamar é estuprada pelo irmão. E a gente deve usar a palavra de Deus para ensinar os nossos filhos. Às vezes chega no texto assim, a gente quer pular, né? Não, vamos ler, não, vira a página, né? Para o menino não fazer pergunta. Mas chega o momento da gente ensinar eles também. E foi muito bom. Eu expliquei para a Larinha, conversei com ela, falei, filha, mas a Bíblia fala que o homem longe de Deus é tão perverso que sabe o que acontece. Alguns homens querem forçar as mulheres a fazer sexo. Ela, mãe, que coisa horrível. Eu falei, e na Bíblia aconteceu isso. Ela, com quem? Eu nunca vi. Então, ela nunca tinha percebido o que era o estupro de Tamar. Eu falei, vamos lá ler. E a gente leu, né? Mas essa história é para pai e mãe, só na escola dominical não. E aí a gente leu, e é bom a gente mostrar aos nossos filhos o tamanho da perversão, da perversidade que o homem é capaz, a mulher, né, é capaz de cometer longe dos princípios do Senhor. Não, o sexo é puro, é bom, o pecado entrou, contaminou, e aí a gente tem tudo isso. E é uma forma de prevenir também contra o abuso. E aí eu vou dizer uma historinha a vocês, eu vou comentar. Às vezes a gente acha... Eu tive uma excelente educação sexual. Minha mãe é professora, é crente, meu pai também, mas sempre teve um diálogo muito franco comigo. Mas me criavam alheia à maldade que cerca a gente, né? Então eu sabia de sexo, eu sabia... Mas eu não tinha noção alguma de que pessoas próximas a mim pudessem agir de maneira perversa comigo. E eu não via maldade, né? Eu tinha 16 anos e eu quase fui estuprada. Por um amigo da igreja, seminarista, inclusive. Porque eu não via, quando meu pai me falava, filha, não senta junto desse cara. Você tem 16 anos, ele tem 28. E não convém, você nunca namorou, eu não gosto do jeito que ele olha para você. Eu falava, pai, ele não olha para mim de jeito nenhum.
desse jeito que o senhor está falando. Eu não vi a maldade, né? E uma vez saí sozinha com ele, Deus me livrou de um estupro. Mas poderia ter sido pior. E não culpo minha mãe e meu pai, mas eu acho que eles podiam ter me preparado para saber reconhecer e perceber que as pessoas são más, né? Não é porque uma pessoa está na igreja, não é porque é um tio, um parente que a gente pode confiar, a gente precisa perceber. A gente precisa entender que a maldade existe no coração do homem. E as nossas meninas, meninos também, precisam ser orientados em relação a isso. E o último ponto sobre o que a Bíblia fala sobre sexualidade é que nós fomos comprados por alto preço, né? E isso aí mais para adolescentes, que vai entrar em outras questões da sexualidade. A gente pode trabalhar esse versículo com nossos filhos, esse texto que está lá em 1 Coríntios 6, de 18 a 20, que fala que fomos comprados por alto preço, o nosso corpo pertence ao Senhor, é templo do Espírito Santo. E o que fazemos com o nosso corpo, vamos prestar contas ao Senhor, né? Não pertence a nós, pertence ao Senhor. E essa noção também, eu coloquei uma sequência aí, né? Começa ensinando menino e menina, depois que se casam, tem um encontro muito especial, os bebês nascem, depois o ato sexual em si, abuso e agora a pureza do corpo, que não envolve muito a infância, mas quando chega na adolescência é necessário. Porque pornografia está aí, imoralidade, tantas outras coisas que bombardeiam os nossos filhos todos os dias. Passa aí, Moreco. Dicas práticas. Aproveite toda a oportunidade de ensino. O menino está tomando banho, fez uma pergunta, é hora de ensinar. Vá lá e fala para ele alguma coisa. Qual o plano do Senhor? Está trocando a fralda e a neném pergunta alguma coisa? Fala logo. Quando eu estou trocando a fralda de Luna, que é a nossa caçula, eu sempre falo para ela, filha, quem pode trocar a sua fralda? Papai, mamãe, vovó. Alguém mais pode mexer, Luna? Não. Pode passar pomada? Não, não pode. Então a gente vai ensinando desde pequeno. Pode tocar aqui? Não, não pode ninguém tocar aí. Toque bom e toque ruim. Então, desde pequeno, a gente precisa incorporar isso na nossa vida, nos nossos ensinamentos para os nossos filhos. Segundo, devolva a pergunta antes de responder. Porque às vezes a gente fica tão ansioso quando fala de sexualidade, que o menino pergunta uma coisa, a gente despeja e depois não era nada daquilo que o menino estava perguntando, né? Tem um videozinho muito engraçado. Eu ia até botar, mas que eu me divirto muito com ele, que é uma garotinha, ela tem 5 anos, ela está na mesa, e a mãe cozinhando, e ela fala, mãe, o que é virgem? E a mãe, meu Deus, chegou a hora de falar, e fala, olha, é uma união muito especial, é um jogo, e a menina fala, é feito o jogo que o vovô joga comigo? Ela, não, pelo amor de Deus, nesse jogo, é outro, é um quebra-cabeça, ela enfeita 1000 coisas, depois fala do ato sexual, e a menina fala, então o que é extra virgem? Ela estava lendo no azeite. Então, a mãe despejou um monte de informação e a menina não queria saber daquilo. Normalmente, até os 6 anos, todas as perguntas envolvendo a sexualidade, elas não são relacionadas à mecânica do ato sexual. Elas são relacionadas muito mais, ou a criança leu a palavra em algum lugar, ouviu, alguém falou, ou em relação a sentimentos, a emoções. Então, a gente pode responder dessa maneira. Ah, filho, é algo tão bom que Deus fez, né? Para o casamento. A gente não precisa entrar em detalhes mecânicos. A criança até 6 anos não tem maturidade para isso. Mas a gente não pode fugir da pergunta. O máximo é, filho, a mamãe vai pensar e mais tarde eu converso com você. Mas a gente não pode empurrar isso para depois ou para outro momento, né? Até essa psicóloga cristã, o nome dela é Leiliane Rocha, ela é especialista em sexualidade e ela fala que é como aquela vendinha, né? Comprar fiado só amanhã. Então o menino chega com a pergunta de sexo, a gente, não, amanhã, mas nunca chega amanhã. Acaba que a criança vai procurar essa resposta em outro lugar. Outra, não minta sobre as dúvidas. Se você mentiu uma vez, pode esquecer, né? Se você disse que foi a cegonha, que a criança não vai mais confiar em você quando ela descobrir a verdade. Se você já mentiu, volte lá e peça perdão.
Filho, olha, papai falou sobre isso com você, mas papai pensou melhor. Eu não tenho por que esconder. Isso é algo que Deus criou, é tão bom e eu vou lhe falar a verdade. E fala dentro da capacidade de entendimento do seu filho. Responda resgatando a base bíblica e respeitando a maturidade da criança sempre. Então aqui eu botei um monte de texto. Você pode resgatar esses textos. Vai falar sobre prevenção ao abuso e quer falar sobre Tamar? Lê antes, vê como pode falar, pede sabedoria a Deus. Vai falar sobre o ato sexual, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Né? Informar uma só carne. Então, lê antes, estuda, mas sempre traz a criança para a Bíblia, porque é quem tem a autoridade máxima. Não é mamãe que está dizendo que o sexo é para ser feito no casamento. Foi Deus, o criador do sexo. Então, bota a responsabilidade em quem tem a responsabilidade, em quem os nossos filhos vão ter que prestar contas um dia, que é no Senhor e na sua palavra. Não use uma única conversa para despejar tudo sobre sexo, né? Não existe esse momento, é uma construção de confiança, intimidade e diálogo. Até para você não assustar a criança, né? Tem menino, quando você fala, você já falou de sexo? Falei, ele saiu correndo, nunca mais na vida. Toda vez que eu vou tocar no assunto, ele fala, não, pelo amor de Deus, mãe, não fala sobre isso. Então, por quê? Porque o menino não tinha preparo nenhum, e eu chego de repente para ele e jogo um monte de coisa que a criança não é capaz de digerir, tem que ser em conta-gotas. O menino vai realmente correr e vai dizer, mãe, pelo amor de Deus, não acredito que a senhora e papai fizeram isso. Então, vamos ser prudentes quando a gente for conversar. Não acredite na mentira que existe alguém melhor do que o papai ou a mamãe para conversar sobre sexo com seu filho. Não existe. Pode ser a melhor sexóloga, pode ser uma psicóloga cristã, pode ser a avó que teve 15 filhos, mas não é melhor do que o pai e a mãe, né? E isso precisa ser trabalhado no nosso coração. Nós somos os responsáveis diante de Deus. Nós vamos prestar contas. Nós ensinamos todas as coisas, porque quando chega na parte sexual a gente não quer ensinar. Esteja atento e vigilante. Você é o responsável diante de Deus por ser o guardião da pureza das suas crianças. A gente não vai isolá-los, até porque Deus disse que a gente está no mundo. Mas a gente não precisa ser igual ao mundo. A gente não vai deixar nossos filhos livres com o celular, fazendo pesquisa no Google. Por quê? Porque entra pornografia e perversidade. A gente não pode estar alienado também. Meu filho vai pesquisar isso não, de jeito nenhum. Vai pesquisar. Vai, com certeza vai. O meu filho iria e o seu também. Porque a gente tem essa curiosidade natural na gente. O menino quer saber por que ele tem pênis. A menina quer saber por que ela é diferente do irmão. Então eles procuram e na ingenuidade eles acham coisas inadequadas. Esteja atento ao que eles assistem, né? Músicas erotizadas com letras que falam mal da mulher, do ato sexual, de adultério. A gente precisa preservá-los disso. Agora é a idade da oportunidade, porque nossos filhos estão em casa com a gente, né? Então, o menino escuta uma coisa errada na escola, ele chega e fala, mamãe, me falaram que isso, isso e isso. Você tem ali uma janela que Deus está dando para alcançar o coração do seu filho, para encher ele da palavra de Deus. Não fuja, não. Porque quando seu filho crescer, que estiver na universidade, muita gente diz, não, quando meu filho fizer 16 anos, eu converso com ele sobre isso. Que ele estiver na faculdade, ou que ele for mais velho, ele não vai voltar para casa para perguntar pai e mãe, não. Ele não vai voltar de jeito nenhum. Então, agora que os nossos filhos estão em casa, debaixo do nosso cuidado, que confiam na gente, agora é o momento de a gente ensinar as verdades de Deus e de enchê-los disso em relação a todas as áreas, inclusive a área da sexualidade. Aproveite a idade da oportunidade. E não deixe de orar e pedir sabedoria ao Senhor para mostrar esses momentos e para conduzir. Para a gente não agir com, ai meu Deus do céu, vou fingir que eu não estou escutando esse menino, deixa que o pai responde, né? Não vamos fazer isso. Vamos ser acionistas, vamos investir numa boa educação sexual para os nossos filhos, para que eles possam resistir no dia mau, porque vai chegar.
Vai chegar o dia que o colega vai mostrar um vídeo inadequado. E ele tendo as raízes firmadas no lugar certo, ele vai falar, cara, não quero ver isso não, esse não é o plano de Deus. Ele vai ser tentado, mas ele vai ter a armadura, ele vai ter as armas adequadas para dizer, isso não é o plano de Deus, isso é uma distorção, eu não quero isso para mim. Agora, se a gente não preparar nossas crianças, elas vão cair. Porque uma das grandes investidas de Satanás hoje é na parte da sexualidade. Quando você olha para o lado, são as ideologias, é a distorção do sexo, é a banalização do sexo. Hoje, meninas, na época que eu era adolescente, eu tinha coleguinha de 13 anos que já tinha tido relação sexual. Eu tenho 37 anos. Então, olha o tempo, olha os nossos filhos, isso está chegando mais cedo. Então, a gente precisa se preparar. Isso aqui eu coloquei, eu não sei nem porque eu coloquei, mas eu vou porque está em inglês. Mas tem algumas etapas, de 0 a 5 anos. Eu já falei ao longo da manhã, mas de 0 a 5 anos, a gente vai explicar que tem menino e tem menina, que foi Deus que fez. A gente responde de maneira curta, direta e simples. Nada de dar uma aula ao menino sobre sexo, que ele não vai entender. Vai confundir a cabeça dele. Não é o momento. A partir de 6 anos, em surgindo, a criança foi exposta, a criança viu alguma coisa, então a mãe explica o ato sexual. Mas se a criança não foi exposta, se a criança não viu, se a criança não tem ideia do que é, não tem necessidade de você chamar o seu filho de 6 anos para uma conversa e falar, filho, o ato sexual acontece assim, assim, assim. E explicar a mecânica. Não precisa disso. A partir de 8 anos, dependendo do que ele tem acesso, se tem acesso a celular, se assiste programas sozinhos, se fica sozinho à noite assistindo. Porque muitas vezes eles estão à noite assistindo alguma coisa, muda o canal, está passando um filme inadequado e eles veem aquilo. A gente tem uma amiga que a filhinha de 8 anos, ela entrou à noite, a menina fechou o laptop no quarto. Ela, ô gente, por que você fechou? A menina, não, trabalho da escola. Trabalho da escola? Deixa eu ver. Não, já acabei, já enviei. A mãe disse, tem alguma coisa errada aqui. Quando a menina dormiu, ela entrou e pegou o laptop da menina. Ela estava acessando pornografia há 3 meses. Pornografia pesada. Ela tinha 8 anos, a mãe nunca tinha falado nada sobre sexo com ela. E ela chamou a menina no outro dia, abriu e falou, filha, o que é isso? E a menina disse, mãe, foi um colega na escola que leva o celular. E ele mostrou um vídeo pra gente, e aí toda semana ele manda um link de um vídeo diferente. E todo mundo da sala assiste. Eles tinham 8 anos. E ela disse, Joyce, eu não sabia o que fazer. Eu senti vontade de sentar na frente dela e chorar bem muito. Falei, filha, tá tudo errado, não foi assim que Deus fez. Mas depois que a criança tem acesso, é mais difícil o caminho de a gente educar. Então, a gente precisa ser proativo. A gente precisa ensinar antes. E vigiar. Também não vamos ser aqueles pais abobalhados, né? Meu filho nunca vai ver isso. Não, de jeito nenhum. Um dia desse, uma mãe disse lá na igreja, minha filha tem TikTok com 10 anos, mas ela não vai fazer isso, não. Um tempo depois ela chegou, Joyce, olha a dança que a minha filha está fazendo no TikTok. Eu falei, TikTok é para menina de 13 anos, a idade mínima. Se as pessoas descrentes dizem, olha, antes de 13 anos não pode ter Facebook, Instagram, TikTok, porque não existe filtro. Pornografia e conteúdo sexual sem limites podem ser acessados nesses aplicativos. Aí a mãe dá ao filho achando que ele nunca vai olhar. Também a gente não pode ser boba, né? Ele vai olhar sim, ele vai ver sim, ele vai dançar como você não quer sim. E quando você olhar, ele vai estar lá dançando daquele jeitinho que você fala, meu Deus, por que ele está falando isso? Por que ele está fazendo isso? Então é nosso papel educar, mas é nosso papel vetar também. Não, filho, você não tem idade para ter isso, você não vai ter. Se o mundo diz que a idade é 13 anos, por que eu vou dar para o meu filho com 10? O mundo que não conhece as escrituras e os princípios que o Senhor estabelece para nós. Se esse mundo perdido, que tem todo o conceito errado sobre sexo, sobre sexualidade, sobre tudo que Deus fez, se eles dizem que não pode ser para menor de 13, eu vou dar? Oi? Sim. São pecadores. Então, quando a gente esquece disso, a gente acha que eles são puros,
A inclinação já está no coração. Dê a oportunidade para você ver. Né? Eles vão cair. E eles vão. E é muito triste. Uma vez eu dei uma palestra lá na primeira igreja sobre pornografia na infância e pré-adolescência. E eu fiquei tão mal fazendo essa palestra. O Alexandre chegava e estava chorando. Ele, por que tu está chorando? Eu falei, porque eu não acredito nisso. Porque é muito triste. Crianças viciadas em sexo. Em assistir vídeos de sexo com animal, homem com homem, mulher com mulher, sexo grupal. Por quê? Porque eles começam muito cedo vendo. Né? Estão preparando esses estudos. Meninos de 7, 8, 9 anos. Tantos relatos. Quando a mãe descobre, há 6 meses acessando pornografia. Um dia desses, quando eu levei as crianças para o pediatra, ela falou para mim, ela não é crente, mas ela é católica. Ela disse, Joyce, a quantidade de menino que eu recebo aqui, com 7 anos, já totalmente desenvolvido. Menino! E eu tiro a criança da sala e falo, pai, o que foi isso aqui? Você já viu esse menino sem roupa? E o pai diz, é porque o irmão mais velho assiste uns vídeos, aí ele acabou assistindo também. Gente, influencia em todas as áreas da vida dos nossos filhos. Nós precisamos preservá-los. Quem tem a chave, por enquanto eles estão dentro de casa, é pai e mãe, não é ninguém não. Quem pode dizer, não, mas mãe, todo mundo tem. Você não é todo mundo. Você não vai ter, você não vai fazer, você não vai acessar. Por quê? Porque nós somos os responsáveis diante de Deus. Esse gosto que você falou que não é comum. Isso é uma coisa que a gente precisa muito firme mesmo. Nossos filhos estudam juntos, né? Está em rua. E eles têm curiosidade, têm uma sede de crescer. Eles têm a curiosidade de chegar ao 6º ano. Por que ao 6º ano? Porque eles vão ter o armário individual, porque eles vão circular livremente pela escola, eles não ficam guiados pelo auxiliar que eles são hoje. E eles podem levar o celular para a escola. E ela perguntou para mim, mãe, quando eu chegar no 6º ano, eu vou levar o celular para a escola? Não, acho que você não vai levar o celular para a escola. Mas por que eu não vou levar se todos levam? Exatamente isso que você falou. Não são todos. É a maioria. E você não é todo mundo. Você é a minha filha e você não vai levar. Mas se você precisar falar com você, argumentos. Não são argumentos reais. Não são argumentos banais, não. São reais. E se eu precisar falar com você? E se acontecer alguma coisa comigo? Você está dentro dos portões do colégio. Alguém na escola vai ligar. Lara é a única criança, Lara é 6º ano, que é a minha filha mais velha, é a única criança da sala que não tem celular. E que não leva para a escola, ela é 6º ano. E eu posso dizer a vocês, esses meninos não sabem usar celular. A minha filha, do 6º ano, de 12 anos, foi vítima de cyberbullying dentro da escola. Porque umas coleguinhas que não gostavam, tiraram algumas fotos dela. Não é porque é minha filha, mas ela é muito lindinha. E ela é bem lourinha. E fizeram um grupo chamado Lara Víbora, com fotos da minha filha, que os colegas tiraram na escola, colocando chifres e rabo. E a figura do grupo era uma Barbie de chifres e rabo, representando ela. E eles criaram aquele grupo para difamá-la. Então, eles não têm maturidade. Veja, se o celular vicia a gente, se redes sociais viciam a gente, que nós somos adultos, né, responsáveis, pagamos nossas contas, trabalhamos. Imagina uma criança. E aí, às vezes, o meu filho Noah, que é da idade de Steph, fala, mãe, quando eu vou poder ter um celular? Eu falei, quando você trabalhar, filho, e puder comprar o seu. Mas, mãe, todo mundo tem. Você não é todo mundo, aqui vai ser assim. Então, a gente precisa estabelecer o que é que a gente quer para os nossos filhos. Às vezes é uma facilidade, que não compensa, porque a partir dali vai se abrir um mundo de coisas para nossos filhos e a gente não vai ter controle depois. Oi, marido.
Então, a gente precisa saber o que é que a gente quer, né? A gente quer que nossos filhos sejam da turma, assim, de todo mundo, igual a todo mundo, é aquele menino popular que a gente quer isso. Uma vez eu ouvi o pastor Jader Borges, e eu nunca vou esquecer, ele é muito amigo meu, ele disse assim: Joyce, crente cria filho para ser solitário. É solitário na escola, no mundo. Por quê? Porque a porta é estreita. Muitos, a maioria, não vão agir de acordo com as escrituras, mesmo que tenham pais crentes. Mesmo, a porta é estreita e nossos filhos precisam saber disso, né? E a gente precisa ter isso no coração também quando a gente lida com a questão da sexualidade. Está batendo a nossa porta cada dia mais cedo e a gente não pode deixar essas oportunidades passarem. E a partir de 8 anos é quando fisiologicamente a criança tem maturidade para entender o ato sexual, mas também depende. É o que eu estou dizendo, a minha filha com 11, a gente perguntava, ela, não mãe, a sementinha, como é que essa sementinha chega aí? É num momento muito especial. Ela já falava assim, mas ela não parava a curiosidade dela ali. Então, chegou o momento de conversar, a gente conversou com meu filho de 10 anos, Alexandre já conversou, porque ele chegou na igreja e falou assim, o pastor falou, sexo antes do casamento é errado, alguma coisa assim. Ele falou, pai, por que sexo antes do casamento é errado? No culto. Aí Alexandre devolveu a pergunta, o que é sexo para você? Ele falou, é gênero masculino e feminino. Aí Alexandre disse, pronto. Aí ele falou, mas a gente já nasce com gênero, então por que é errado? Ele disse, então em casa eu converso com você. Então em casa ele conversou. Chegou antes da minha filha o momento. Ele tinha 10 anos, mas ele já tinha maturidade para ter essa conversa. Então que a gente possa pedir sabedoria a Deus, discernimento, para a gente enxergar as oportunidades e para a gente enchê-los com a palavra do Senhor, que é ela que vai mantê-los fortalecidos e firmes nos propósitos do Senhor para cada um e para a nossa sexualidade também. Amém? Todo o assunto da sexualidade, trazendo para a gente como pai essa responsabilidade, eu acho que o público pode ser afetado no futuro dos nossos jovens se a gente conseguir antecipar. Não é só a questão do abuso sexual, do psicoterapia, é de um namoro constante, é de uma gravidez fora do casamento, uma gravidez anos. Às vezes a gente fala, poxa, eu criei meus filhos na igreja. Porque hoje eles estão todos afastados. Você criou na igreja. Você criou na palavra. Então, que a gente aprenda com isso aí que nós falamos. O sexo, se a gente falar sem a palavra, a gente não tem muito diferente, tem tudo que o mundo faz. Sim. Então, é a palavra. Na área sexual, na área de tudo que está vivendo, que envolve a sexualidade, que fica por trás da ideologia de gênero. Relacionamentos, pureza. Da questão de drogas também, de bebidas alcoólicas, de tudo isso a gente precisa falar, porque vai bater na porta. E cada vez vai bater mais. Porque a gente tenha essa maturidade difícil de ter, né? Mas que seja dentro do Senhor, orando no equilíbrio, que a gente sabe que fácil não é. Se a gente pudesse, a gente se escondia na caixa. É mais fácil. E, infelizmente, cabe a nós todo esse diálogo, todo esse ensinamento. O Senhor nos dê essa sabedoria. Amém. Vamos orar.